Vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. É hora de sabermos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu pesquiso em sites fidedignos para transmitir a vocês. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou então você digita no campo de busca Paulo Roberto Maciel, e chega ao Facebook, ao blog, ao Instagram ou YouTube, onde tem mais de 10.000 vídeos diversos à disposição de todos para pesquisa. Dê um like, compartilhe e inscreva-se. Liturgia referente ao dia 10 de agosto de 2024, sábado, dia de São Lourenço, diácono e mártir, dentro da 18ª semana do tempo comum. No ano B, a cor é vermelha. O rito tem o seguinte passo: missa própria, glória, prefácio dos mártires, ofício da festa. Então, é o dia de São Lourenço. Vamos ao rito, então, mais explicitamente, conforme pesquisa no site novaaliança.com.br e revista.arautos.org. Antífona da entrada. Este é São Lourenço que se entregou pelos pobres, por isso mereceu sofrer o martírio e subir com alegria para junto do Senhor Jesus Cristo. Oração da coleta. Rezemos, coloque sua intenção. Ó Deus, o diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos a amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Vamos então agora à primeira leitura. É a leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 10º. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 111 na Bíblia Vulgata, é a tradução da Bíblia de Septuaginta para o latim, em 111, e 112 se for da Bíblia hebraica, de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 5º ao 6º, 7º ao 8º, 9º, refrão 5º-A. Feliz o homem caridoso e prestativo. Repitamos: feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme.
e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Repitamos: feliz o homem caridoso e prestativo. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um texto de João capítulo 8, versículo 12. E depois vamos proclamar o Evangelho, aí com um texto maior, de João 12, versículos de 24 a 26. Primeiro a aclamação e depois a proclamação. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões. Primeiro aqui do livro Palavra e Vida. Diz aqui o seguinte: muitas vezes fazemos propósitos de tomar a nossa cruz e seguir Jesus, mas não cumprimos. Nosso mestre diz: por que não conseguimos? Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. E siga-me. Não é? E hoje temos então São Lourenço. Nos recordamos da grelha. Mas possivelmente nos lembramos que ele, sendo diácono da igreja de Roma, era encarregado de atender aos pobres. O imperador romano, nesse tempo, era mais interessado em arrancar dinheiro da igreja do que em eliminar uma nova fé. Ao lhe ser pedido que entregasse às autoridades civis suas riquezas, só conseguiu uma declaração solene de que as únicas riquezas que a igreja possuía eram seus pobres aos quais servia, disse o diácono. Ocupam hoje os pobres o centro do nosso interesse e das nossas preocupações. Servimos a eles com nossas forças. Não fala sobre o Evangelho, mas sobre São Lourenço. Eu acho que todas as mensagens são a respeito do diácono. Lourenço é um dos mártires mais conhecidos e venerados, já desde os primeiros séculos, encarregado de cuidar dos bens da igreja, repartiu-os entre os pobres, já que pressentia a prisão iminente. Aprisionado junto com o Papa Sisto II, não sofreu de imediato o martírio, mas suportou corajosamente atrozes dores na grelha incandescente. Alguns escritos permitem introduzir aqui um gracejo de Lourenço. No meio dos tormentos, ele teria dito ao carrasco: vira-me, pois deste lado já estou bem assado. Entretanto, a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tenha sido decapitado, como o Papa Sisto II, martirizado 3 dias antes,
Morreu em 258, foi sepultado no Campo Verano, na Via Tiburtina, Roma, onde Constantino edificou a basílica que tem o seu nome. Esse é o comentário do Dia a Dia com o Evangelho. Bem, temos mais comentários, todos eles falando de Lourenço, o diácono, que é o mártir. O vocábulo diácono significa servo, segundo o livro Igreja em Oração, bem como diaconia significa o ofício de servir. São Lourenço, cuja festa celebramos, é autêntico modelo de diácono, não só pelo título e pela ordem sacramental por ele recebidos. Lourenço é exemplo de partilha dos bens materiais com os pobres, do serviço generoso ao próximo e de doação de si sem reservas à Igreja e ao Cristo Senhor, até a morte pelo martírio. As leituras de hoje ilustram bem a vida desse grande e santo diácono e indicam o caminho de quem deseja de fato ser cristão, discípulo de Jesus. A primeira leitura ensina que Deus ama quem dá com alegria, conforme atesta o apóstolo São Paulo, e que cada um deve dar conforme tiver recebido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. São Lourenço decidiu dar-se inteiramente. Por isso, por ter partilhado generosamente com os pobres, a sua justiça permanece para sempre. No Evangelho, quando Jesus fala do grão de trigo, está falando primeiramente de si mesmo. Produz muitos frutos no coração de quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservando-a para a eternidade, seguindo e servindo a Jesus. E quem serve Jesus é honrado pelo Pai. Tudo isso se acomoda perfeitamente na pessoa de São Lourenço. Será que se encaixa também em nossa vida? Vamos refletir, sobre isso. Agora temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O grão que cai na terra, baseado em João 12, versículos de 24 a 26. Houve um tempo em que os evangelhos, em especial de João, me incomodavam por sua aparente falta de lógica. Foi preciso tempo, maturidade e, acima de tudo, uma experiência de Deus para compreender que nossa lógica não merece crédito, diz Santini. Exemplo. Acreditamos que viver e morrer sejam antípodas, polos de uma antítese. E não é assim. Viver e morrer são etapas de um ciclo vital, quando um depende inteiramente do outro. Se eu fosse um agricultor, teria compreendido mais cedo. Nesta passagem que a liturgia escolheu para a memória de São Lourenço, o diácono romano queimado vivo em uma grelha, Jesus ensina que a vida se perpetua quando oferecida em sacrifício. A imagem que ele nos apresenta é o humilde grão de trigo que, lançado à terra, deve morrer para germinar. Tão óbvio, tão ilógico para os conceitos do mundo prático. O mundo tem sede de vida, teme a morte, assusta-se com a possível implosão do planeta em consequência de um desastre ambiental. E a saída nos é oferecida no gesto de dar a vida para que o mundo viva. Aliás, Jesus Cristo nolo explicou e praticou. Um dos sonetos de Antônio Carlos Santini, Agricultura, de junho de 2006, acolhe esta lição. Vamos ao soneto de Antônio Carlos Santini. Quando o mundo tem fome e o medo aterra os corações e paralisa a mente, devo insistir e prosseguir em frente, a trabalhar e semear a terra. Um mistério escondido ali se encerra quando no solo morre uma semente. A esperança é uma vítima inocente que a mão do homem sacrifica e enterra. Bendito o grão que a terra mãe abriga, renascerá para tornar-se espiga, enquanto o homem dorme e a vida cresce. E quando vem o sol e a noite passa, nosso trigo se faz farinha em massa,
para que Deus se encarne em nossa messe. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, eles farão reviver o trigo. Oséias, capítulo 14, versículo 8. Vamos saber um pouco mais sobre São Lourenço. Foi diácono e mártir. Diácono e mártir, morreu em 258. Considerado o primeiro diácono de Roma, foi preso junto com o Papa Sisto II e vários diáconos. Durante a perseguição movida por Valeriano, morreu queimado numa grelha. Conforme o site da Rede Século XXI, rs21.com.br, nós temos aqui uma explicação boa para informar aqueles que estão seguindo esse vídeo. No ano 257, o imperador romano Valeriano ordenou uma perseguição contra os cristãos. No início parecia mais branda do que a imposta pelo imperador Décio. Ela tinha mais uma conotação repressora, porque proibia as reuniões dos cristãos, fechava os acessos às catacumbas, exilava os bispos e exigia respeito aos ritos pagãos. Mas não obrigava a renegar a fé publicamente. Entretanto, no ano seguinte, Valeriano ordenou que os bispos e padres fossem todos mortos. Lourenço, na ocasião, era o arcediácono do Papa Sisto II, isto é, o primeiro dos 7 diáconos a serviço da Igreja de Roma. Dados de sua vida anterior a esse período nunca foram encontrados, porém, devia ter uma boa formação acadêmica, pois o seu cargo era de muita responsabilidade e importância. Depois do Papa, era Lourenço responsável pela Igreja. Isso quer dizer que ele era o assistente do Papa nas celebrações e na distribuição da Eucaristia. Mas, além disso, era o único administrador dos bens da Igreja, cuidando das construções dos cemitérios, igrejas e da manutenção das obras assistenciais destinadas ao amparo dos pobres, órfãos, viúvas e doentes. A partir do decreto de Valeriano, os bispos começaram a ser executados, e um dos primeiros foi Cipriano de Cartago, que morreu em 258. Logo em seguida foi a vez de o Papa Sisto II ser executado junto com os outros 6 diáconos. Conta a tradição que Lourenço conseguiu conversar com o Papa Sisto II pouco antes dele morrer. O Papa pediu para que distribuísse aos pobres todos os seus pertences e os da Igreja também, pois temia que caíssem nas mãos dos pagãos. Lourenço foi preso e levado à presença do governador romano Cornélio Secularos, justamente para entregar todos os bens que a Igreja possuía. Lourenço pediu um prazo de 3 dias, pois, como confessou, a riqueza era grande e tinha de fazer o balanço completo. Obteve consentimento. Assim, rapidamente distribuiu aos pobres tudo e, quanto aos livros e objetos sagrados, cuidou para que ficassem bem escondidos. Em seguida, reuniu um grupo de cegos, órfãos, mendigos, doentes, e colocou-os na frente de Cornélio, dizendo: pronto, aqui estão os tesouros da Igreja. Irado, o governador mandou que o amarrassem sobre uma grelha para ser assado vivo, e lentamente. O suplício cruel não demoveu Lourenço de sua fé. Segundo uma narrativa de Santo Ambrósio, Lourenço teria ainda encontrado disposição e muita coragem para dizer ao seu carrasco: vira-me, que já estou bem assado deste lado. Lourenço morreu no dia 10 de agosto de 258, rezando pela cidade de Roma. A população mostrou-se muito grata a São Lourenço, que pelo seu feito é chamado de Príncipe dos Mártires. Os romanos ergueram ao longo do tempo tantas igrejas em sua homenagem que nem mesmo São Pedro e São Paulo, os padroeiros de Roma, possuem igual devoção. São Lourenço, rogai por nós. Vamos a mais santos do dia 10 de agosto. Beato Arcângelo de Calatafimi é santo de 10 de agosto. Arcângelo de Calatafimi.
foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1460. Anacoreta, da região montanhosa de Calatafimi, quando o Papa Martinho V determinou a suspensão da vida eremítica nessa região, ingressou como frade menor em Palermo. Santo do dia 10 de agosto, Beato Agostinho Ota, religioso e mártir, faleceu em 1622. Irmão leigo, jesuíta, ardoroso catequista, Agostinho Ota foi decapitado no Japão. Santos do dia 10 de agosto, Beatos Cláudio José Joffre, de Bonnefond, Francisco François e Lázaro Tierçot. Foram presbíteros, ou seja, mártires, ou seja, sacerdotes, padres e também mártires. Faleceram em 1794. Cláudio, Francisco e Lázaro foram sacerdotes sulpicianos, franciscanos e cartuchos, que morreram presos num sórdido navio junto a Roquefort durante a Revolução Francesa. Um deles foi, então, sulpiciano, um franciscano e um cartucho. E foram executados nessa famigerada Revolução Francesa, que muitos professores têm o descalabro de elogiar ainda, um movimento desse que matou cerca de 20.000 padres. Meu Deus. Segundo, uma reflexão que eu encontrei na internet. Santo do dia 10 de agosto, Beato João Martorell Soria, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1936. Foi sacerdote salesiano submetido à tortura e assassinado em Valência, na Espanha. Santo do dia 10 de agosto, Beato José Toledo Pellicer, presbítero, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1936. Foi sacerdote em Valência, Espanha. Foi morto durante a perseguição religiosa naquele país. Santos do dia 10 de agosto, Beatos Francisco Dzierzwiek e Eduardo Gzmala, presbíteros e mártires, faleceram em 1942. Francisco Dzierzwiek e Eduardo Gzmala foram evangelizadores poloneses, mortos em Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. El Shaddai, Deus onipotente, o Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E todo pai, até quando dá um não para o filho, quer o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Vamos nos encontrar na vida eterna com Deus, com os santos, os anjos de Deus. Para isso temos que acreditar em Jesus como Deus, o Deus humanado do amor infinito. Temos que ser batizados e também nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.